Bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma série no Culto Braços Abertos, que tem como título O Último Herói. E eu, para vir caracterizado, vim de super-herói hoje. Só não coloquei a cuequinha vermelha por cima da calça, que não ia ficar muito legal, né, gente? Mas façam planos de estar aqui durante os sábados desse mês. As mensagens que vocês escutarem aqui, procurem praticar na vida de vocês. Temos aqui. Você já parou para pensar que os heróis fazem parte da nossa vida e da nossa história? Quem sabe em algum momento da sua vida, quando você era criança, ou um adolescente, ou até mesmo adulto, você admirava algum tipo de super-herói? Com certeza você já foi fã do Super-Homem, você já foi fã do Homem-Aranha, você já foi fã... Quem mais, gente? Aquaman... quem? Jaspion aí, não sei quem lembra, né? Vinha agora os super-heróis mexicanos, tem o Chapolin Colorado. Aqui no Brasil não sei se tem algum super-herói. E por aí vai, são heróis das revistas em quadrinhos, dos desenhos animados e das grandes produções cinematográficas. De um jeito ou de outro, a realidade é que nós admiramos algum herói. Muitas vezes esse herói não é um herói fictício, mas é um herói da vida real. Se você perguntar para uma criança de 7 anos, quem é o super-herói dela, sabe o que ela vai responder? Meu pai. Ué, mas por quê? Porque ele é forte, ele me carrega nas costas, meu pai é muito forte. Ele é o meu super-herói. Porque ele é o mais forte do mundo. Gente, eu descobri esses dias aí que eu também sou um super-herói, sabia? De verdade. Olha só o que eu ganhei da minha namorada. Cadê? Mostra a foto aí. Olha lá. Tá vendo? Super namorado. Eu sou super-herói também. Legal, né? Super-heróis no mundo real. Parece coisa brincadeira, mas é de verdade. O problema é que os heróis da vida real nem sempre têm aqueles poderes que os fictícios têm. E eu estava vendo uma propaganda esses dias no YouTube e separei para mostrar aqui para vocês agora, que fala mais ou menos sobre isso. Como é que seria um super-herói na vida real? Coloca o vídeo aí para a gente ver. Não sei quem já assistiu essa propaganda aí. O Darth Vader é um personagem do Star Wars e ele... simplesmente com o poder da mente ele move as coisas, as pessoas e tudo, né? O menininho nem acreditou, né? Gente, é assim que são os heróis da vida real. Os heróis fictícios nem sempre resolvem os problemas da vida real. Às vezes precisa de algum tipo de força, né? Eu me lembro uma vez, gente, que eu ganhei uma bicicleta do meu pai, mas a bicicleta era um verdadeiro porsante, sabe? Aquela que tem amortecedor, não sei quantas marchas, toda bonitona. E eu, quando saía de casa para andar de bicicleta, eu colocava o cabelo para trás, o vento ia batendo no cabelo, ia descendo lá, tirando onda na rua e vindo com a bicicleta. Amava a bicicleta. Certo dia, meu pai me pede para ir na casa de uma pessoa que eu não me lembro muito bem, para buscar alguma coisa que eu também não me lembro, mas o fato é, eu fui lá. Eu não lembro o que era, onde eu estava indo, na casa de quem, só lembro do fato. Quando eu cheguei na casa da pessoa, chamei, ninguém atende, e não vi nenhuma campainha.
Aí do outro lado da rua tinha uns caras meio mal encarados, assim, que estavam fazendo coisas não muito agradáveis lá. E eles olharam para mim assim e falaram: ó, tem uma campainha aí dentro, você tem que entrar no portão aí e ir na campainha. O que eu fiz? Coloquei minha bicicleta aqui, fui lá, olhei, cadê a campainha? Não achei. Voltei, não está aqui não. Está mais um pouco para cima, vai para lá. Eu falei: gente, 3 segundos, fui, cadê a campainha? Quando eu voltei, cadê a bicicleta? Sabe o que eu falei naquela hora? Sabe o que eu pensei naquela hora? Ah, mas eu quero ter um olhar sabe aquele raio assim que você olha tudo, sabe aquele poder sobrenatural para você recuperar a sua linda bicicleta? Mas não teve jeito, gente. A bicicleta foi embora. E eu pensei na hora: ó, e agora? Quem poderá me defender? E nesse momento, nenhum dos super-heróis que eu mais admirava me ajudou, ou veio para me defender. E foi aí que eu descobri a triste realidade da pior maneira, que os meus heróis não existem. De onde veio esse pensamento? Quem é que me fez gostar de super-heróis? Quem fez você gostar de super-heróis? Essa é uma história que acredito que começa muito tempo atrás, na época do Iluminismo, principalmente quando Charles Darwin, depois de uma expedição às Ilhas Galápagos, publicou o livro A Origem das Espécies. Esse livro, publicado em 1859, relata a conclusão da sua expedição, e ele fala que nesse livro que a raça humana passou por uma evolução, e ele afirma nesse livro que o homem veio do macaco, uma evolução que aconteceu aos milhares e milhares de anos. Esse livro ele teve uma repercussão mundial, e a sua teoria é aceita até hoje no meio acadêmico. Essa descoberta trouxe grandes transformações ao mundo e influenciou o pensamento e a filosofia e também a religião. A partir das ideias de Darwin e do descontentamento com a religião cristã, um filósofo muito conhecido também da época do Iluminismo, chamado Nietzsche, o cara é alemão, os caras alemão têm um nome muito difícil, né? Friedrich Nietzsche. Ele lançou um livro descrevendo qual seria a próxima evolução da raça humana. Qual seria a próxima evolução do ser humano. Esse livro foi publicado entre os anos de 1883 e 1885 e tem como título: Assim Falou Zaratustra. E as ideias desse livro, que estão contidas nesse livro, continuam influenciando muito o pensamento moderno. O livro ele narra as andanças de um tal de Zaratustra, que é um filósofo que ele se autonomeou de Zaratustra após a fundação do zoroatrismo lá na antiga Pérsia. Então Nietzsche pega esse personagem, e a partir desse personagem, ele começa nesse livro explorar várias ideias. E ele utiliza de forma poética e fictícia, trazendo a ideia da próxima evolução da raça humana. E nesse livro, frequentemente, a gente vê ele satirizando a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento. O centro do personagem de Nietzsche, Zaratustra, é a noção de que os seres humanos são uma forma transicional entre macacos e o que Nietzsche descreve como sendo Übermensch. Eu acho que é isso mesmo. Quem é alemão aí sabe falar muito bem. O ser humano é uma transição entre o macaco e esse ser que Nietzsche descreve como além do homem, ou o super-homem, como todos nós conhecemos. A ideia do Übermensch. Nesse livro, Nietzsche ele explica que os passos através dos quais o homem se torna um super-homem está baseado principalmente no egocentrismo.
São os valores do indivíduo que importam, é a sede pelo poder, é a sua superação. Segundo Nietzsche, para o ser humano se tornar um super-homem, um Übermensch, ele precisa ser superado. Ele precisa deixar de ser o contrário de Übermensch, que é Untermensch, que significa o último homem, ou um homem ultrapassado, esquecendo o pensamento passado, as ideias passadas, para continuar evoluindo e crescendo. E é nesse contexto que nós encontramos a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Essa frase, ela sinaliza que o pensamento teológico, aquela maneira de pensar que está centralizada em Deus, ela precisa ser superada para que o homem evolua. A mensagem central da ideia do super-homem é que o homem não precisa de Deus para viver ou para superar os seus desafios. A capacidade humana é suficiente e Deus foi jogado para escanteio. Porque agora nós não precisamos de Deus, o nosso intelecto, nós podemos fazer um mundo melhor, nós podemos ser super-homens. Esse pensamento tomou conta da sociedade e da filosofia, influenciando muitas mentes através dos anos e das eras. Até que em 1934, quando a nossa sociedade já estava embebedada pela ideia do super-homem, surgiu a DC Comics. E alguns anos depois, em 1939, surgiu a Marvel Comics. Duas grandes editoras que são rivais até hoje, que começaram a editar histórias em quadrinhos. E nessas histórias eles começaram a introduzir a ficção, a ideia dos super-homens, dos super-heróis. Homens com capacidade extra, com uma capacidade muito acima da média, e homens que podem salvar o mundo sem precisar de mais nada, somente com o seu poder sobrenatural. O primeiro super-herói que nós tivemos foi o Superman, e que continua juntamente com o Batman e o Homem-Aranha sendo os heróis, super-heróis mais populares do mundo. Esses heróis com forças sobrenaturais, durante muito tempo, foram heróis no mundo da ficção, trazendo sempre a ideia do Übermensch, de Nietzsche, o super-homem. Todos esses heróis, eles são fortes, eles podem todas as coisas, mas eles não passam de ficção. Não modifica nada na nossa vida real. Os super-heróis, eles fracassaram porque eles não são reais. E eu descobri isso quando eu perdi a minha bicicleta lá, quando roubaram minha bicicleta. Super-heróis, eles falharam. Só que a ideia do super-homem de Nietzsche, do Übermensch, essa também fracassou. Porque quando o ser humano decidiu assumir o centro do poder, colocar ele como centro, tirando Deus da sua vida. Deus, nós não precisamos mais dele. Então o homem começou a fazer grandes descobertas, a realizar grandes coisas, a desenvolver intelectualmente. Mas foi um grande fracasso. Porque o mundo se viu em guerras e destruições causadas pelo próprio ser humano. A ideia do super-homem, do egocentrismo, eu posso fazer tudo, acabou criando intrigas entre reinos, nações, alianças, e a gente viu acontecer a Primeira Guerra Mundial. E como se não bastasse, veio a Segunda. E essa mesma ideia do super-homem, de uma raça superior, foi utilizada por Hitler como o principal motivo da sua chacina. Está vendo onde o pensamento humano levou?
Está vendo onde o ser humano, o super-homem sem Deus, levou a nossa humanidade? O resultado que nós vimos hoje, gente, é um mundo que está em perigo e um mundo que pede socorro. Guerras e mais guerras, indisposições, tensões políticas, a fúria da natureza, a falta de amor, todas essas coisas são reais. E essas coisas são frutos das decisões do ser humano, quando eles decidiram tirar Deus da vida. Um sociólogo alemão chamado Zygmunt Bauman, em seu livro O Amor Líquido, ele descreve sobre a fragilidade dos laços humanos. Ele é um dos maiores sociólogos que entendem a nossa sociedade que nós vivemos hoje. E ele estende essa ideia de líquido para as relações humanas da pós-modernidade. Ele diz que trata-se de uma característica essencial da pós-modernidade. Tudo na pós-modernidade se torna frágil, tudo é duvidoso, tudo é frouxo, tudo é livre, tudo é inseguro. Porque quando eles estavam com Deus, tinham um caminho, estavam sem Deus, tinham outro caminho, e agora está todo mundo perdido. Ninguém sabe o que fazer. Esse é o pensamento da nossa sociedade. E ele diz lá no seu livro, na página 8, o seguinte: a misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes estimulados por tal sentimento, de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, é o que este livro busca esclarecer, registrar e apreender. Ele fala exatamente isso, sobre a frouxidão. As pessoas não confiam mais, as pessoas andam inseguras, com medo, sem esperança de um futuro. A esperança do mundo se foi, a sociedade está sem direção, porque sem Deus tudo fica confuso. E segundo Bauman, o caminho em que a nossa sociedade está caminhando, isso é um sociólogo, ele não é cristão, ele fala que o caminho que nós estamos traçando agora, ele não sabe onde vai dar, mas não é nada bom. Não é nada bom. Gente, a pergunta que fica é: em quem confiar? O que fazer numa situação dessa? Quem é que pode salvar essa sociedade perdida e confusa? Quem é que pode ser um herói na vida real? Quem é que pode ser um último herói? Quando tiveram as enchentes no Rio de Janeiro, no início do ano, ficou uma foto lá que ficou bem marcada, cheio de comentários, né? Foi a o cara lá que toca, como é que é o nome dele? O Zeca Pagodinho lá, pegando lá, andando lá no seu quadriciclo e indo ajudando as pessoas da calamidade que estavam vivendo. Olha o super-herói da vida real. Um ser humano falho, pecador, que as pessoas elevam, porque simplesmente ele pegou o seu quadriciclo e foi ajudar algumas pessoas, enquanto na realidade poderia fazer mais. Quem é que pode ser o herói? Quem é que pode trazer a solução para esse mundo que está confuso e perdido? Quem sabe você vem aqui pela primeira vez, é o nosso convidado de honra, um convidado muito especial. E quem sabe você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo. Eu quero falar uma coisa para você. Todos esses problemas que a gente passa na sociedade, eles têm solução. Porque existe um herói de verdade, um herói da vida real. Existe. Esse herói, ele salvou o mundo inteiro e continua salvando todos os dias, e ele quer salvar você. Esse super-herói, ele existe, ele morreu por você. E nós encontramos lá na palavra de Deus, em João capítulo 3, verso 16. Eu gostaria de ler na versão da Mensagem, que eu achei muito bonita, diz assim:
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Ele veio para ajudar a pôr o mundo nos eixos outra vez. Esse super-herói, ele veio para colocar a sua vida nos eixos outra vez. Ele veio para te dar segurança, para te dar conforto, para te dar alento, para te dar uma saída e uma esperança para a sua vida. Deus, ele age de uma maneira muito misteriosa, mas é muito bem feita, é perfeita. E eu tenho certeza que ele escolheu você para ser um servo dele. Ele escolheu você e ele conta com você. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, também leio na versão A Mensagem, diz o seguinte: vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele faz na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Vocês são escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus para tirar desse mundo essa confusão. Nós somos escolhidos de Deus para levar a esse mundo a esperança de que existe um amanhã. Nós somos esse herói que o mundo precisa saber para que o final que Bauman acredita que vai acontecer, que não é nada bom, não aconteça. Nós somos a solução para o mundo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, o texto diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. Todos. Não é um, não é dois. Todos nós somos servos de Cristo e nós somos encarregados de levar ao mundo a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Deus, ele nos chama para ir ao mundo, para sermos transformadores deste mundo. Ele nos convida a mudar o mundo de verdade, através do Evangelho e da transformação social. Nós não podemos ficar da maneira como estamos. Nós podemos sim ser heróis da vida real, em tempos reais, com problemas reais. Basta saber onde estamos colocando as nossas forças. Será que nós estamos colocando todas as nossas forças em nós mesmos, pensando em nós mesmos? Ou será que a gente tem confiado em Deus? 2 Coríntios capítulo 4, verso 5 até o verso 7, a palavra de Deus diz: lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E a nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharmos apenas para nós, vocês podem perder o brilho. A solução não é aceitar a ideia do super-homem, não é aceitar a ideia da superação, não é aceitar a ideia de que eu posso tudo. A ideia de verdade é aceitar de que eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não somos nada e não podemos fazer nada, não podemos transformar a vida de ninguém, quanto mais transformar o nosso mundo. Eu gostaria que você pegasse agora o seu guia de mensagem e a gente vai responder o número 1
Guia de mensagem número 1. Sem Deus nós não somos nada, e nós somos encarregados de Deus para fazer o trabalho que Ele coloca em nossas mãos. Guia de mensagens número 1. Não há participação. Não há participação em Cristo sem que haja participação em sua missão. Não há participação em Cristo sem que haja participação em sua missão. Você foi chamado para ser um super-herói, um herói da vida real. Deus colocou nas suas mãos uma missão. Mas muitas vezes nós não estamos realmente ligados a Cristo. E a prova de que nós não estamos ligados a Cristo é que a transformação de vida que Ele fez no nosso coração não nos ajuda a transformar o coração de outras pessoas. Se nós não estamos ligados à missão de Cristo, nós não estamos ligados a Ele. Se nós estamos sentados no banco da igreja e não fazemos nada, nós não estamos ligados a Cristo. Tudo isso aqui não passa de mero ritual. Aí você deve se perguntar, pastor, mas eu já escutei tudo isso. Eu já ouvi tudo isso aí que você está falando, mas eu não sinto vontade. Irmão, faz. Nem sempre a gente faz tudo aquilo que a gente sente vontade. E se você não sente vontade, olha para o seu coração. Veja se você está realmente com Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 diz que, pois o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Não consiste em você ficar sentado, não consiste em você ficar sem fazer nada, mas consiste em ação. O reino de Deus é isso, a sua missão é isso. Nós precisamos sair dessa nossa zona de conforto para mudar o mundo. O problema é que muitas vezes nós somos cristãos naquele estilo agente secreto, sabe? Não fala para ninguém que a gente é cristão. Ninguém tem que saber que a gente é cristão. Eu fui fazer um teste aí, né? Você já parou para pensar como é que a Lois Lane nunca descobriu que o Clark Kent é o super-homem? É só ele tirar o óculos, vira o super-homem. Coloca o óculos, vira o Clark Kent lá. Como é que não percebe? Falei, será que isso é possível? Fui fazer uma experiência. Eu fui fazer a barba de um jeito diferente, tirei o bigode, né? Quem percebeu aqui, levanta a mão. Quem não percebeu que eu tirei o bigode, levanta a mão. Aí, tá vendo? É possível, gente. O cara só tira o óculos, vira outra pessoa. Eu tirei o bigode, ninguém percebeu lá em casa. Minha mãe demorou assim uns 10 minutos para perceber, viu? Demorou. Mas a Marla, rapidinho, na hora que ela bateu o olho, ela já viu já. Bateu o olho e já viu. Quem sabe a Lois Lane sabia, mas pensava, não, vou deixar, ver onde é que esse cara vai chegar, né? Não sei. Mas a realidade é que muitas vezes nós escondemos a nossa identidade cristã. Nós precisamos sair desse anonimato, gente. Nós precisamos ter orgulho de falar que nós servimos a um Deus que nos ama. Nós precisamos testemunhar dele, precisamos tirar a máscara que nos faz ser pessoas diferentes em lugares diferentes. E eu quero que você preencha o guia de mensagem número 2. Nossa missão é ajudar a homens e mulheres a conhecer a Deus. Nada mais, nada menos. Nossa missão é ajudar homens e mulheres a conhecer a Deus. Nada mais, nada menos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar, nem desistir só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Eu sei dos problemas que essa comunidade enfrenta. Eu sei dos problemas que essa comunidade tem enfrentado para continuar firme, mas eu não sei o problema que você
na sua vida pessoal tem enfrentado para continuar firme? Como é que você tem enfrentado os problemas da vida? Deus sabe, e Ele está guiando a sua vida. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Preencha aí o guia de mensagem número 3. É privilégio dos seguidores de Cristo realizar a missão. Mas para isso precisamos estar sob o comando de Cristo. Precisamos nos conformar à vontade de Deus e com o seu caráter. Estar sob o comando de Cristo, nos conformar com a vontade de Deus e com o seu caráter. Por isso, gente, dediquem-se a Deus independente de. E aqui eu quero dar uma dica para você que é jovem. Siga o conselho de Salomão. Dedique desde já a sua juventude para Deus. Sabe, eu tinha uma dúvida muito grande sobre o que fazer. Estava com 17 anos para escolher a faculdade entre engenharia mecatrônica e teologia. E naquele momento eu entendi que Deus tinha um chamado para mim. E eu falei: Senhor, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor hoje e para sempre. Não deixe para o dia de amanhã, jovem, o que você pode fazer hoje. O chamado de Deus para você é hoje, para que no amanhã você fale: eu deveria ter entrado nessa antes. Você que é pai, adulto, não deixe com que o consumismo, o trabalho, as coisas da vida tire o seu tempo para Deus. Não se conforme com esse mundo e nem com a situação da igreja. E você que já está aí na melhor idade, saiba de uma coisa: mesmo depois de velho, Deus ele sempre pede que você faça algo grandioso para Ele. Nossa missão é enquanto viver, e não é somente até nos aposentar. Tenha em mente isso. Deus ainda precisa e vai continuar precisando de você. E o guia de mensagem 4. A própria igreja necessita se converter para que os membros possam se tornar condutos de luz, possam ser abençoados e ser uma bênção. Não existe parte no Evangelho sem ter parte na missão. Eu lembro da história de um amigo meu chamado Giovanni Ludigero. Ele começou a fazer um trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. Enquanto ele passava em frente a uma favela, Deus tocou no coração dele, falando que ele deveria levar a luz naquele local. Barra pesada na época, mas ele foi. Ganhou o respeito dos traficantes, ganhou o respeito da comunidade, e o que ele menos esperava aconteceu. Ele ganhou o respeito do dono da favela. Começou a estudar a Bíblia com aquele homem que pediu, e ele falava que quando ele estudava a Bíblia com ele, ficava um monte de celular assim. No meio do estudo, um cara ligava: ah, beleza, pode liberar a maconha aí. Aí liberava, ele ligava outro da prisão, falou: não, pode matar esse aí você tem que matar, na hora do estudo bíblico. E o Giovanni percebeu que quando os estudos iam passando, ele iria tirando o celular, quando ele percebeu não tinha mais nada, nenhum celular. E ele falou: olha, Giovanni, eu não mato mais ninguém. Ninguém mais morre aqui, é tudo pacífico. Estou fazendo um plano para parar de contrabandear drogas. E eu quero aceitar Jesus na minha vida. Naquele dia em que aquele homem, transformado por Deus, aceitou a Jesus, ele foi preso e morto. Aquele homem teve uma oportunidade de ouvir sobre Jesus, da boca de um homem real, que enfrenta problemas reais,
mas que naquele momento foi o último herói na vida daquele ex-traficante. Deus, Ele convida hoje você a ser um super-herói. E quem sabe a ser um último herói na vida de alguém. Basta a gente se colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, porque eu quero brilhar por Ti. Eu quero ser luz no meio da escuridão para espalhar a Tua verdade. Eu quero ser uma testemunha viva. Seja um herói na vida de alguém, porque você pode. O que você tem feito? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade, Pai, que nós temos de ter esse super-herói que salvou e continua salvando o mundo. E é exemplo desse herói que nós temos, que é o nosso querido e amado Jesus Cristo. Nós queremos seguir os passos dele, como o Senhor pede que seja assim. Nós queremos seguir os passos deles e queremos ser heróis da vida real, Pai. Nos use hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.